Fala, Cruzeirense! Hoje vou falar por aqui sobre a Copa Sul-Americana 2025. O Cruzeiro novamente vai disputar a competição. E é claro que quer estar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para faturar a taça. No ano passado bateu na trave, perdendo a decisão para o Racing no Paraguai. Mas dessa vez a história precisa ser diferente. Obviamente, o Cruzeiro não é a grande força da competição. Outras equipes brigam pelo título. Quais são as principais forças? O que o Cruzeiro pode ter em seu caminho desde a fase de grupos? Quem chega fragilizado? Tudo isso e muito mais você vê por aqui. Bora lá! No dia 17/3, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana vai acontecer. E aí, naquele formato de 8 grupos com 4 times. Ou seja, ao todo, a Copa Sul-Americana 2025 na fase de grupos terá 32 times. Esses 32 times ainda não estão definidos por completo. 28 estão classificados, mas 4 ainda faltam ser conhecidos, pelo menos até o momento que esse vídeo foi produzido, porque ainda tem times para chegarem da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. Mesmo assim, vou falar sobre os times que podem integrar o pote 4. A divisão de potes ocorre conforme o ranqueamento da Conmebol. No pote 1 estão os cabeças de chave, onde o Cruzeiro inclusive aparece. E aí tem o pote 2 com mais 8 times, o pote 3 também com 8 times e para finalizar o pote 4 com mais 8 times. Na fase de grupos não pode ocorrer confronto nacional, ou seja, o Cruzeiro não pode enfrentar uma equipe do mesmo país, mesmo que seja de outro pote. É claro que o Cruzeiro não vai enfrentar ninguém do seu pote, do pote 1, mas mesmo que um brasileiro seja sorteado em outro pote, ele não vai cair no grupo do Cruzeiro. Isso obviamente vale para as equipes dos outros países. É um ponto importante, né? Sempre é interessante que o torcedor tenha a plena ciência disso, até para entender melhor o mecanismo do sorteio da fase de grupos. Bom, no pote 1, ao lado do Cruzeiro, se tem Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independente, Lanús, Defensa e Justiça e América de Cali. Dessas 8 equipes, eu coloco 7 como candidatas ao título, exceto o Lanús. O Lanús, que inclusive foi adversário do Cruzeiro na última Copa Sul-Americana, na semifinal, é uma equipe argentina tradicional que já até faturou a competição, mas não consigo ver o Lanús brigando por título, sendo bem sincero. É um Lanús até mais fraco do que na última temporada, que já não era grandes coisas. Agora, os brasileiros claramente são candidatos ao título. Ao lado do Cruzeiro, dá sim para se colocar o Fluminense, que tem um bom elenco, começou muito bem o ano de 2025, com o Germancano fazendo gols, voltando à melhor performance, John Arias muito bem, Canóbio dando boa resposta. É um Fluminense que pode sim brigar pelo título, assim como o Atlético Mineiro, que também iniciou bem o ano. O Grêmio alterna um pouco mais, mas acredito que com o Gustavo Quinteiros tendo o devido respaldo, esse Grêmio pode chegar forte na Copa Sul-Americana. Então, os 4 brasileiros do pote 1, para mim, brigam sim pelo título da Copa Sul-Americana. Ah, Caio, mas o Cruzeiro foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro. É bem verdade, o momento do Cruzeiro não é dos melhores, mas eu acredito que com o trabalho do Leonardo Jardim, com as coisas se acertando, o Cruzeiro tem tudo para brigar firme pelo título da Copa Sul-Americana. Acho que a maior força fora do Brasil é o Independente, que tá no pote 1. Para mim, tá até à frente do Defensa e Justiça. Muita gente coloca o Defensa e Justiça como a principal força fora do Brasil, mas na minha visão é o Independente. O Independente que inclusive foi o 7º colocado na temporada passada do Campeonato Argentino, tendo a 2ª melhor defesa, só ficando atrás do Vélez, que foi campeão. E começou bem o Campeonato Argentino da atual temporada, até tá liderando o seu grupo no Apertura. É um trabalho bem interessante
feito pelo Julio Vaccari, que já tá por lá há alguns meses e conseguindo fazer com que o Independente seja competitivo. É um time até experiente, tem aí Rodrigo Rey, Ivan Marconi, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, centroavante, que inclusive já jogou no Argentino Júnior. Um cara mais ou menos conhecido do torcedor brasileiro que tá por lá é o Kevin Lomônaco, zagueiro jovem de 23 anos, que tá até emprestado pelo Red Bull Bragantino. Não sei se termina a temporada pelo Independente, porque tá emprestado até o meio de 2025. Mas é um bom time, não é um Independente que a gente trata como em outros anos, simplesmente pela camisa, porque a gente sabe de toda a força do Independente, o maior campeão de Libertadores, já ganhou a Copa Sul-Americana por 2 vezes, mas dessa vez, de fato, o Independente tem um bom time. Considero realmente uma força ao título. E aí o Defensa e Justiça um pouco atrás, mas também sendo um candidato ao título. É um Defensa e Justiça que tem um time interessante. Acho que não tem tanta qualidade como o do Independente, mas é competitivo e é também campeão de Copa Sul-Americana, né? Já venceu a competição em 2020. E uma questão que me chama a atenção no Defensa e Justiça é a linha de frente muito jovem. O Defensa e Justiça tem um quarteto ofensivo que se entende muito bem, que gera muito volume de jogo e que pode dar muito trabalho nessa Copa Sul-Americana, tendo o Gonzalez pelo lado direito, o Togni pelo lado esquerdo, o Molina centralizado e mais à frente o Osório. O mais velho desse quarteto ofensivo tem 27 anos e o principal destaque é o Aaron Molinas. É muito bom jogador, meio atacante bem interessante, arisco, que organiza bem o jogo. Então, acho que esses jogadores podem até estar entre os principais destaques da Copa Sul-Americana, principalmente o Molinas. E eu não tiro o América de Cali da disputa pelo título, não. Acho que talvez alguns tenham se surpreendido que eu tirei o Lanús e não o América de Cali, mas é porque realmente o América de Cali tem mais time. O grande problema é que o Jorge da Silva, técnico do América, não consegue aproveitar da melhor maneira esse elenco. O América não tem só um bom time, mas tem um bom elenco. Só que há um claro subaproveitamento, né? Tem bons jogadores no América de Cali. Acho que quem viu aí o confronto contra o Júnior Barranquilla conseguiu ver isso bem, inclusive um confronto maluco, né? Um confronto que deu a classificação ao América de Cali para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O América abriu um 2-0 em Barranquilla contra o Júnior, fez um gol com o Lucumí, que passou pelo Fluminense recentemente, bom jogador, assistência do Duvan Vergara. O Vergara fez o segundo gol, um belo gol, e aí no segundo tempo o Júnior acabou empatando, mas nas penalidades o Jorge Soto, goleiro do América de Cali, acabou brilhando e com isso o América conseguiu a classificação. E um confronto interessante contra o Júnior, que tem um bom time também. Mas esse América de Cali, além de ter o Soto, que é um goleiro interessante, tem Balanta, Éder Balanta, que já jogou no River Plate, já jogou no Clube Bruges. Quem aí se lembra dele no River Plate vai acabar tendo mais memórias dele como zagueiro, mas tem jogado mais como volante no América de Cali. O Duvan Vergara, como citei, já está especulado pelo Cruzeiro, ponta esquerda, forte, explosivo, finaliza bem, bom jogador. O Lucumí pelo outro lado, que é um jogador interessante também. E Quinteiro, sim, Juanfer Quinteiro, que o torcedor do Cruzeiro não quer se lembrar tanto, afinal de contas estava naquele Racing, tá jogando pelo América de Cali, pode atuar aberto pela direita, pode atuar centralizado, inclusive deu assistência contra o Júnior Barranquilla. É bem verdade que ele perdeu uma penalidade, mas fez um jogo interessante. Então tem bons jogadores o América de Cali, eu acho que pode dar trabalho, mas o seu treinador hoje é o principal problema. Vale lembrar que no colombiano, nesse momento, o América é o terceiro colocado e briga pelo título. Agora partindo para as equipes do pote 2. Guarani do Paraguai, Palestino do Chile, Caracas da Venezuela, Vasco da Gama, Huracán, Universidade Católica do Equador, União Espanhola do Chile e Godoy Cruz. Essas são as equipes do pote 2. E aí, pensando naquela questão do bloqueio nacional, o Cruzeiro não enfrenta o Vasco da Gama na fase de grupos. O que tem de forte nesse pote 2? O Huracán, para mim, é a principal força. O Huracán, inclusive, não colocaria como um candidato ao título, mas é uma equipe que pode dar muito trabalho.
trabalho, é muito competitiva, é um ótimo trabalho feito pelo Frank Kudelka, um experiente técnico argentino desde a última temporada, né? O Huracan ficou na parte de cima da tabela, foi o quarto colocado na última temporada do Campeonato Argentino e começou bem também agora essa temporada. Para se ter uma ideia, o Huracan já venceu o Vélez fora de casa, que foi o último campeão argentino, venceu o Racing fora de casa, atual campeão de Copa Sul-Americana, também de Recopa, começou bem. Essa equipe tem uma defesa muito forte, o que mais chama atenção no Huracan é a força defensiva. O Frank Kudelka sempre acabou ganhando um certo nome por conta disso, né? E a equipe conseguiu fazer uma campanha muito interessante no último campeonato argentino por conta da força defensiva e mais uma vez isso vem se mostrando algo bem claro dentro dessa equipe. O Huracan foi a terceira equipe que menos sofreu gols no último campeonato argentino, ficou atrás somente de Vélez e Independente. E nesse ano é o quinto colocado do grupo A, lembrando que tem 15 times em cada grupo, então é uma boa colocação. E tem bons jogadores, né? Tem bons jogadores nesse Huracan. O goleiro, o Hernan Galíndez, experiente Hernan Galíndez, é um arqueiro interessante, que tem experiência, que tem também aí um bom tempo de reação, dá segurança. Fábio Pereira, zagueiro experiente, bom jogador, talvez seja o principal responsável individualmente pela consistência defensiva do Huracan. Léo Gil já passou por Vasco da Gama, por Colo-Colo, tá por lá, jogador interessante. Manzante também, que joga mais pelo lado direito, bom jogador. Agora, o principal destaque é um atleta que até chegou nessa temporada, né, que é o Milicevic, norte-americano de 23 anos, meio atacante. Que jogador interessante, viu? Tem se destacado por lá. Hoje é o principal destaque do Huracan, jogador até jovem, que eu não duvido de daqui a algum tempo até tá dando um salto, porque tá bem lá no Huracan. Outra equipe que eu considero que tenha alguma força nesse pote 2 é o Palestino. O Palestino tem um time competitivo, o Palestino do Chile, né, que tem se acostumado cada vez mais com competições sul-americanas. Eu acho que tá abaixo do Huracan. O Huracan é a maior força do pote 2, mas o Palestino vale se ficar atento. É forte dentro de casa, por mais que não tenha uma grande torcida, é forte, usa muito bem do seu campo. Muita gente aí deve se lembrar de que no ano passado o Palestino aprontou contra o Flamengo no Chile, acabou vencendo por 1-0. É uma equipe que tá cada vez mais tarimbada e dentro da Copa Sul-Americana pode mostrar alguma força. Acho que falando de uma outra equipe que fica um pouco atrás, mas é pelo menos competitiva, é a Universidade Católica. A Universidade Católica do Equador, que esteve no grupo do Cruzeiro no ano passado e dando trabalho, né? Eu acho até que é uma Universidade Católica um pouco melhor do que em relação ao ano passado. Segue tendo alguns jogadores importantes por lá, como o Ismael Dias, mas me parece uma equipe, pelo que eu vi, um pouco mais constante, um pouco mais sólida. Então vale se ter alguma atenção. E aí, eu tô deixando de lado o Vasco da Gama, muito por conta de que não pode cair no grupo do Cruzeiro, mas o Vasco é sim uma das equipes mais fortes do pote 2. Acho que não mais do que o Huracan. Fica bem parelho com o Palestino, um pouco acima da Católica. E de resto, meus amigos, eu sinceramente não vejo ninguém muito qualificado. Acho que o Guarani do Paraguai, que é uma equipe que ganhou muita atenção depois de ter tirado o Corinthians de uma edição de Libertadores, não vem bem, não vem forte para essa disputa de Copa Sul-Americana. O Caracas tem um time lamentável. O time do Caracas realmente é muito ruim. União Espanhola considero que seja um time fraco. Godoy Cruz, bem mais ou menos. Não consigo ver o Godoy tendo tanta força. Então, nesse pote 2, quem dá para se destacar, de fato, é o Huracan, e aí logo depois o Palestino. Falando sobre pote 3, Once Caldas, Racing do Uruguai, União de Santa Fé, Nacional Potosí, olha a altitude aí, Cienciano do Peru, mais altitude, Sportivo Luquenho, Puerto Cabello e Cerro Lago. São essas as equipes do pote 3. Para mim, com sobras a mais competitiva, é a equipe do Once Caldas, que até de
alguma maneira acabou surpreendendo contra o Milionários, porque eliminou, tudo bem que estava jogando dentro de casa, mas o Milionários que nos últimos anos está um pouco mais acostumado a aparecer bem em competições internacionais, mas o Once Caldas mostrou força, venceu por 1-0 e se garantiu na fase de grupos. É sim a equipe mais forte desse pote 3. E aí o principal, na verdade um dos principais destaques da equipe, é até inacreditável falar isso, mas acreditem, meus amigos, o Dário Moreno, carrasco do Cruzeiro em 2011 pelo próprio Once Caldas, naquela fatídica eliminação na Arena do Jacaré, segue jogando pelo Once Caldas e bem. Que merda, hein? Sabia não? Ele tá com seus 39 anos e é titular da equipe. Então, vale ter alguma atenção com esse jogador que... eu me lembro até quando o Gilvan falou que traria um jogador de seleção, foi o Diego Arias. Muita gente especulou o Dário Moreno, que tem até algumas tiras pela seleção colombiana. É um bom jogador, né? Mas definitivamente não quero que o Cruzeiro volte a encará-lo. Mas sim, o Once Caldas é a equipe mais forte desse pote 3. Outra equipe que eu acho que dá pra se mencionar menos forte do que o Once Caldas, na verdade não dá pra dizer nem que é forte, mas é competitiva dentro desse cenário de pote 3, é a União de Santa Fé. O União não vem com um time ruim, é uma equipe que já disputou inclusive Copa Sul-Americana, eliminou o Atlético Mineiro há alguns anos, se eu não me engano em 2020. O União pode dar algum trabalho, não seria uma equipe muito agradável de se enfrentar desse pote 3. Acho que o Racing do Uruguai é uma equipe que pode melhorar, tem margem para isso, mas não passa de competitiva, e de resto, todos fracos. Só que aí vale se falar sobre Nacional Potosí e Cienciano, né? Nacional Potosí joga em uma altitude absurda de 4.100 metros, obviamente é forte na altitude, unicamente por ela, porque fora dela não consegue mostrar força. O Cienciano tem uma altitude menos absurda, mas ainda é muito grande, para lá de 3.000 metros. Até consegue mostrar alguma força fora da altitude, mesmo assim é uma equipe fraca. Só que, querendo ou não, vale o ponto de atenção com esses dois times, porque nunca é legal jogar na altitude. Sportivo Luquem do Paraguai, muito fraco. Puerto Cabello, um pouco menos fraco, mas ainda fragilizado. E Cerro Largo do Uruguai, também considero fraco. Então o Spot 3 está recheado de equipes que são frágeis, né? Mas com algumas nuances importantes, como a questão da altitude que eu citei. E aí, partindo para o pote 4, o que se tem de garantido até então? Muxuc Runa, do Equador, Atlético Grau, também do Equador, Vitória, da Bahia e o GV San José, da Bolívia. Tem muita gente tirando sarro do Muxuc Runa por conta do nome, mas não é uma equipe ruim, por exemplo, como o Sportivo Luquem, que tá no pote 3. Eu acho que o Muxuc Runa pode dar um pouco mais de trabalho, até porque sim, tem altitude, mas é uma equipe minimamente organizada, fraca tecnicamente, mas é minimamente organizada. O Vitória é claramente o mais forte até então desse pote 4, mas não deve se consolidar como mais forte, porque tem gente para chegar da Libertadores. Mas depois eu acho que eu ficaria com o Muxuc Runa. Acho que o Muxuc Runa é mais forte do que o Atlético Grau do Equador e do que o San José. O San José é uma lástima. Joga numa altitude também absurda, mas é um dos piores times da Copa Sul-Americana. E aí tem outras 4 vagas. Hoje, o mais provável é que Deportes Iquique, do Chile, Melgar, do Peru, Corinthians, do Brasil, e a outra equipe que me fugiu à mente, mas eu vou olhar aqui agora, que está em desvantagem no seu confronto. Claro que o grande Cadu vai cortar essa parte, que inclusive está se alongando. 3 dias depois... Assim, a outra equipe é o Boston River. Então, em relação às 4 vagas que ainda estão em aberto, tem aí 4 equipes já encaminhadas para sacramentarem a presença delas na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Claro que pode acontecer algo de excepcional no jogo da volta, né? O Corinthians, por exemplo, está com uma desvantagem absurda contra o Barcelona, um 3-0. Mas enfim, pode ser que na volta em Itaquera venha vencer, até porque tem mais time. Muito difícil, mas pode acontecer. Acho que o
Melgar pode aprontar contra o Cerro Porteño. Eu até me surpreendi bastante com o Melgar ter perdido o primeiro jogo pro Cerro, porque o Melgar hoje coletivamente é melhor do que o Cerro. Muito difícil que o Iquique fora de casa venha a bater o Alianza Lima, já perdeu o primeiro jogo em casa. Acho muito difícil também que o Boston River apronte contra o Bahia. Então não deve fugir disso. E aí, no pote 4, obviamente, se o Corinthians aparecer, ele vai ser disparadamente a maior força. O Corinthians, sim, vai entrar como um candidato ao título. O trabalho do Ramon Dias não é legal, alguns jogadores estão abaixo, o Corinthians sofre demais defensivamente, mas entra como candidato ao título. Não dá pra negar isso. Seria mais um daqueles que eu já citei. Agora, eu acho que o Melgar seria um adversário chato para se enfrentar na fase de grupos. Eu até acho que o Melgar pode avançar no mata-mata. Vale lembrar que em 2022 aprontou contra o Internacional em pleno Beira-Rio, conseguindo vencer nas penalidades. É uma equipe que está cada vez mais acostumada com o cenário de competição internacional e tem um bom time. O Melgar, para cenário de Copa Sul-Americana, tem sim um bom time, acho que pode dar algum trabalho. O Boston River, eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro jogo contra o Bahia, é uma equipe fraca tecnicamente, não tem torcida, tem aquele cenário de jogar como mandante um estádio vazio, algo muito comum na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas tem organização, uma equipe que sabe o que fazer. Então, não sei se seria um adversário tão simples. Iquique é muito fraco. Aí o Iquique, dos que devem chegar da Libertadores, disparadamente seria a equipe mais fraca. Bom, acho que ficou um apanhado legal, mas o que o Cruzeiro poderia ter de mais difícil na fase de grupos? Eu acho que vale pensar nisso. Um grupo da morte, para mim, pro Cruzeiro seria, obviamente, Cruzeiro, Huracan, Once Caldas e Melgar. Acho que seria, dentro do possível, um grupo muito difícil pro Cruzeiro. Sem altitude, com uma logística não tão complicada. Claro que não é tão simples viajar à Colômbia para enfrentar Once Caldas, viajar ao Peru para enfrentar o Melgar, mas o Cruzeiro fugiria de altitude, fugiria aí de logísticas um pouco mais delicadas. Mas, tecnicamente, acho que seria um grupo que se exigiria demais do Cruzeiro. Agora, um cenário mais fácil seria Cruzeiro, Caracas, Cerro Largo e Iquique. Acho que esse seria talvez o grupo mais fácil que o Cruzeiro poderia ter. Vamos aguardar, meus amigos. Dia 17 do 3 tem sorteio da fase de grupos e eu já adianto. Assim que sair o grupo do Cruzeiro, vou produzir um vídeo pro Fala Cruzeirense para destrinchar tudo do grupo do Cruzeiro, para destrinchar cada time, para falar a respeito de história, de estádio, de jogadores, de técnico, enfim, vou falar sobre tudo. Mas antes disso, queria fazer esse apanhado geral, porque é até um conteúdo que pode servir para você, cruzeirense, quando o Cruzeiro tiver no mata-mata, tomara, tem que ser assim, você olhar, ver esse vídeo, ver o que aconteceu, ver o que pode acontecer, porque tudo que eu tô trazendo por aqui é realmente muito embasado, com muito estudo. É isso, galera. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e, claro, se inscrevam no Fala Cruzeirense, porque tem muito, mas muito conteúdo legal. Um abraço e até mais.